Saia dessa escuridão e venha para a luz. Bom, tô aqui no meu lugar de estimação. Você pode ver aí, acho que essa planta se chama espada de São Jorge, para espantar o mal. Aqui ó, risco de incêndio florestal: moderado, baixo, nulo, elevado, extremo. Acho que tá em nível baixo, né? Fazendo um frio do caralho. Ontem tava um calor da porra, hoje tá fazendo muito frio, cara. Quando pega pra fazer frio aqui é foda. Essa é a casa 180 na sua rua, nunca existe. Tô com essa música na cabeça, tô com uma outra música também, Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring got in Jupiter and Mars and all the world. Hold my hand and all the words. Darling, kiss me, pariró, pariró. Pô, essa música é muito foda. Chama-se Fly Me to the Moon. Mas eu resolvi fazer esse vídeo porque eu fiquei com aquilo na cabeça, né, ontem, sobre o assunto que eu falei, né. Aí eu tava lendo o livro do Tao Te Ching. É impressionante como a sincronicidade ela sempre se faz presente, né, cara? A gente tá buscando as coisas, aí o universo vai botando os assuntos no teu caminho relacionado com aquilo que você tá buscando. Então eu encontrei esse livro aí do Tao Te Ching e é realmente muito interessante e inclusive eu até anotei um trecho que é como se fosse uma complementação do meu vídeo anterior. Deixa eu ver se eu consigo ler aqui. Inclusive quem tirou cópia desse negócio aqui foi uma mulher gostosa que trabalha na biblioteca. Mas eu tenho uma espécie de bloqueio com mulher assim, velho. Ou fico imaginando coisas que não existem. Só sei que essa mulher é gostosa, viu? Bom, o trecho é o seguinte: tal é insondável, é invisível, apesar do seu poder. O mundo não o conhece. Se reis e príncipes tivessem consciência do tal, todas as criaturas lhes prestariam espontânea homenagem. O céu e a terra se uniriam em júbilo para fazer descer suave orvalho, e os homens viveriam em paz, mesmo sem governo algum. Quando tal assume forma, pode ser conhecido mentalmente, mas todos os conceitos são apenas indícios que apontam para o inconcebível. Não se esqueça o homem da sua limitação. Quando consciente da sua limitação, não há perigo. Neste caso, a relação entre o concebível e o inconcebível é como entre regatos e lagos e as grandes torrentes que demandam dos mares. Ou seja, é basicamente aquilo que eu falei ontem, né? É impossível você conhecer a real essência das coisas, porque apesar da real essência das coisas se manifestar nesse mundo, ela não é desse mundo. Ela não está presente nesse mundo. Eu estou ouvindo aqui um carro passando, sempre um carro que passa. Então, é basicamente isso. Um carrinho passando ali, ó.
Em todo lugar da Terra tem essa maldição de 4 rodas chamada carro, mano. E as pessoas são apaixonadas por essa merda, né, cara? Um equipamento que... Pô, tudo bem que o carro é muito útil, né? Mas pelo amor de Deus, cara, faz um barulho do caralho, polui a atmosfera, e é um gasto fodido, tem que ficar fazendo vistoria, botando gasolina. Porra, era bem melhor quando era só charrete, só cavalo passando. Carro é uma merda, mas botaram na cabeça das pessoas que tem que ter um carro, né? Carro é um sinal de status. E realmente dá um status, porque eu percebo isso principalmente nas mulheres. Uma coisa é quando eu tô andando a pé e outra coisa é quando eu tô dentro de um carro, cara. Os olhares são diferentes. Eu não que eu dê muita importância pra isso, mas é apenas um comentário, né? Apenas algo que eu percebo. Acho que aqui tem mais espada de São Jorge, né? Não sei se é. Essa coisa do tal realmente é muito interessante. É uma palavra que deram para tudo aquilo que eu estava comentando no vídeo anterior. Essa coisa inconcebível, inominável, incognoscível, que é a real essência de todas as coisas. É essa fonte que a gente não sabe o que é, porque a gente não tem como mensurar essa essência final das coisas. A gente tem vários indícios da existência dessa essência final por aqui, né? Nesse mundo a gente tem alguns vestígios que a gente pode ter alguma noção do que seja, mas nós jamais, enquanto seres humanos, conseguiremos realmente compreender o que é a real, a essência final de todas as coisas, porque nós fazemos parte de um mundo onde não tem como encontrar. A gente pode fazer ilações, divagações e tal, mas a gente tá dentro de uma coisa que não impossibilita que a gente tenha um acesso direto à essência final das coisas. Mas conseguiram dar um nome para essa essência final. Acho que o nome, tipo assim, existem várias nomenclaturas, mas essa nomenclatura tal, o tal, sei lá, parece que casa melhor. Ao menos pra mim eu sinto isso. Eu sinto que tal é um negócio que casa bem com essa essência final. Mas eu percebo que futuramente o ser humano conseguirá alcançar compreensões mais ampliadas acerca do tal, do mecanismo do tal, como que o tal age. Porque hoje a gente ainda está muito preso às sensorialidades, ao mundo físico, né? Mas a física quântica cada vez mais vem mostrando que na verdade o universo físico é apenas uma manifestação de um universo não físico. Que o mundo físico é uma consequência de um mundo não físico. Que existe aquele famoso experimento da dupla fenda, né? Onde viram que a matéria ela pode se comportar tanto como matéria quanto como onda. E o que faz ela se manifestar como matéria ou como onda são as circunstâncias e a mente do observador. Ou seja, é a mente que transforma a onda em matéria e a matéria em onda. Mas toda a matéria, em essência, é uma onda, é uma energia. E a energia, ninguém sabe o que realmente é, mas a energia é o que dá vida à matéria.
ambas uma está relacionada à outra, apesar de que sem energia não existe a matéria, mas a energia existe sem a matéria. Então, o que é mais real? A matéria ou a energia? A energia, né? Porque a energia não tem como você fazer uma energia desaparecer. Você pode transformar uma energia em matéria, mas essa matéria invariavelmente é uma energia materializada. Ou seja, o cerne da coisa é energia. E de onde provém essa energia? Do tal. Interessante que os físicos quânticos eles esmiuçaram tanto a matéria que eles chegaram num momento em que não existe mais a matéria, que no final de tudo é apenas um campo de energia, né? Que eles chamam de vácuo quântico. Agora, o que realmente é esse vácuo quântico não tem como a gente saber, né? Eu tenho uma intuição de que o vácuo quântico é algo que brota do tal. Algo que brota do tal. Mas a gente ainda está tateando na superfície dessas coisas aí. Ainda tem muita coisa que a gente desconhece. E aí... Bom, é basicamente isso, né? Que eu teria para falar para complementar aquele vídeo anterior. Talvez filmar o céu seja mais interessante, né? Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what is spring and there, Jupiter and Mars. And all the worlds hold my hand. And all the worlds, in all the worlds, darling, kiss me, parirá, parirá. Essa música, ela tem uma letra, né, que fala Fly me to the moon and let me play among the stars. Leva-me para a lua e deixe-me brincar com as estrelas. Alguma coisa assim. Let me see where spring are in the Jupiter and Mars. Deixe-me ver como é a primavera em Júpiter e em Marte. É interessante esse romancismo acerca dos planetas, né, cara? Infelizmente é algo que eu já não possuo mais, porque eu já não mais acredito na existência de outros planetas assim. Júpiter e Marte eu já vejo hoje como estrelas, né? Inclusive o planeta significa estrela errante. É uma palavra acho que derivada do grego. Planeta significa estrela errante. E a Nikon P900 e várias outras coisas atestaram que Júpiter e Marte são estrelas no céu e que as estrelas são coisas completamente diferentes daquilo que nos foi ensinado. E a gente não sabe o que realmente é uma estrela, né? Nos foi ensinado que uma estrela é hélio, são átomos de combustão que estão a anos-luz de distância, mas toda essa falácia tem caído por terra de maneira praticamente irrevogável. Primeiro que não estão a anos-luz de distância. Se tivessem, nenhum zoom de nenhuma câmera jamais conseguiria captar. E essas filmagens das estrelas mostram tão nitidamente que as estrelas são outras coisas, que não dá mais assim para conceber uma ideia assim de um sistema solar, de um universo, de um espaço sideral do modo como nos foi ensinado, né? A gente tem que reaprender tudo isso, velho.
E a gente realmente não sabe. A Lua também, a gente não sabe o que é. Há fortes indícios de que a Lua seja um holograma eletromagnético, por incrível que pareça. Inclusive depois eu tenho que pesquisar mais a respeito disso, que eu acho esse assunto muito interessante. Parece bobagem, loucura, mas é repleto de fortes indícios de que realmente a Lua não é um corpo sólido, é um holograma eletromagnético. Inclusive, isso põe por terra mais uma vez a NASA, né? Porque prova que o homem nunca foi à Lua, pelo simples fato de que é impossível ir à Lua. A Lua não é um lugar onde você possa ir. Possui um outro tipo de matéria plasmática, alguma coisa nesse sentido, mas ainda preciso pesquisar mais sobre isso. Inclusive, eu já até sei por onde eu vou começar pesquisando. Se eu descobrir alguma coisa interessante, eu vou estar compartilhando aí. E o Sol também, ninguém sabe o que é o Sol. Hoje a gente já sabe que aquilo que nos ensinaram está diametralmente oposto à realidade dos fatos. Que o Sol é outra coisa. Eu tenho pra mim que o Sol é um portal. Quer dizer, isso tem um monte de gente que está falando sobre isso, mas já faz um tempo que eu penso desse modo e sem nunca ter visto. Mas o fato de nunca ter visto ninguém falando, porque o que acontece? Muita coisa a gente capta no ar. Nós somos antenas emissoras e receptoras de informações. Então a mente capta coisas que estão no inconsciente coletivo e a mente capta coisas relacionadas aos assuntos nos quais ela está afinizando no momento. É aquela coisa de vibração e frequência. No que se você está vibrando, você vai captando. Como eu estou sempre pensando nessas coisas do espaço, alienígenas, mundo espiritual, então eu estou sempre enviando e recebendo informações desse tipo que estão aí na nuvem de dados mental planetária. Essa coisa do inconsciente coletivo é muito interessante, cara. Muito interessante, velho. Porque mostra que realmente a Terra não é obra do acaso, óbvio, e que ela é fruto de uma tecnologia sofisticadíssima. Tudo é uma tecnologia. A Terra é a tecnologia mais avançada que nós temos aqui. É a própria Terra, cara. Tudo segue uma configuração, uma programação. Inclusive é por isso que pessoas que trabalham com programação de software, computadores, essas pessoas elas sempre têm insights sobre a existência, porque a existência em si é matemática, é programação, é tecnologia. Então tudo isso é uma imensa tecnologia e nós somos uma fruto dessa tecnologia, nós somos uma tecnologia. O nosso corpo, porra, não tem nem o que falar. É uma tecnologia, nosso cérebro é um computador quântico sofisticadíssimo. Só que todas essas informações foram banidas da humanidade, né? Essa coisa do inconsciente coletivo é muito interessante se aprofundar nesse assunto, cara. Pesquisar sobre inconsciente coletivo e sobre as camadas eletromagnéticas que envolvem a Terra, noosfera e ionosfera, magnetosfera, são coisas que mostram que isso aqui foi estruturado, foi forjado para que acontecesse algo aqui. A Terra é um palco que foi formatado para receber um determinado tipo de acontecimento. Interessante quando tá no mato, a tua audição ela fica muito mais apurada, porque e a sensibilidade também. Pelo menos comigo é assim, né? Quando tem algo atrás de mim assim, eu sinto. Então,
Aí surge aquela pergunta, né? O que é realmente a Terra? Ninguém sabe, cara. Quem fala que sabe está profundamente enganado. Ninguém sabe o que é a Terra, cara. O que eu posso dizer é que todas as características apontam que a Terra não é um planeta como nos foi ensinado e que a gente realmente não sabe nada sobre a Terra, cara. Primeiro que nós fomos exilados da natureza. A gente vive dentro de um perímetro restrito. Se você viajar de ônibus por aí, principalmente aqui no Brasil, vai ver que tem, cara, porra, tem muita terra vazia. E a maioria dos seres humanos estão aglutinados, apinhados nas cidades, né? Então já começa por aí. A gente mora num local em que a gente não conhece o terreno. A gente não conhece a área do lugar que a gente vive, que é a terra. A única coisa que a gente conhece é o escritório, é o ponto de ônibus, é o metrô, é o shopping, é o restaurante da esquina que pega a marmita. Nada mais além disso. Muitas pessoas nascem, vivem, passam a vida inteira e morrem na mesma cidade, na mesma região, não conhecem nada. Então, a gente não sabe o que é a Terra, cara. E desde 2015 para cá, o movimento terraplanista que eu acompanho, eu não bato o martelo para dizer que a Terra é plana, coberta por um domo, mas eu não sou estúpido o suficiente para negar de que os terraplanistas encontram coisas incríveis e, e muitas vezes irrefutáveis sobre a natureza da Terra e o que a Terra realmente é. Como, por exemplo, a questão da Antártida. Que a Antártida não é um continente, que é toda uma borda de gelo que circunda esse lugar que a gente chama de planeta Terra. E que tudo o que o ser humano conhece está dentro dessa borda de gelo. Mas que além do gelo existem outras coisas, outras terras, outros mares. Em que inclusive muitos dos alienígenas, dos OVNIs que a gente vai passando por aí, não vêm de outros planetas, mas vêm de outras terras, de outros locais presentes na própria Terra. Isso é um assunto extremamente complexo, extremamente vasto, que eu poderia ficar horas e horas falando sobre isso sem parar, porque tem muita coisa envolvida, cara. Alienígena, por exemplo. Ontem mesmo eu tive um sonho em que um ser humano poderia ser considerado um alienígena ou um fantasma, mas que na verdade era uma pessoa, assim como eu, como você, mas dotada de uma tecnologia tão sofisticada que fazia o cara parecer aos olhos de um ignorante que o cara era um alienígena ou um fantasma, mas era uma pessoa dotada de uma tecnologia de invisibilidade e uma tecnologia de transpor materiais sólidos. A tecnologia de invisibilidade, me disseram como funciona, é basicamente você alterar a frequência da luminosidade da roupa que você está vestindo ou do objeto que você está utilizando. Você, a partir de um dispositivo, altera a luminosidade da coisa que você está usando, seja uma roupa ou um objeto. E essa luminosidade, ela passa a vibrar numa faixa frequencial em que os olhos humanos não captam, porque o que acontece? É sabido que os nossos olhos, eles captam apenas uma fração muito pequena do espectro eletromagnético da luz. Os nossos olhos não veem ultravioleta, infravermelho, só vê uma faixazinha. Então se você botar um objeto para vibrar numa outra faixa da luz, os nossos olhos não vão ver. E eu vou ter que dar uma levantada. Tô ficando com vontade de cagar, mano. E eu tô meio longe de casa, hein. Acho que se eu ficar sentado vai dar mais vontade ainda, né. Então deixa eu levantar um pouco.
Fly me to the moon, let me play among the stars. E a outra tecnologia de transpor objetos sólidos é uma coisa que ele não me ensinou, como que não me mostraram como isso daí funciona. Sempre quando eu passo por aqui, nesse portãozinho, eu tenho a impressão de que tem alguém ali, velho. Mas eu chego perto e nunca tem ninguém. Ou seja, o cara estava utilizando uma tecnologia de invisibilidade e uma outra tecnologia de transpor, certo? Objetos sólidos. Ou seja, o cara poderia muito bem ser considerado um fantasma, pô, porque a pessoa estava invisível e atravessando uma parede. Ou seja, muitos dos alienígenas, dos espíritos, dos fantasmas que a gente encontra por aí são, na verdade, um ser humano dotado de uma tecnologia que a gente ainda não tem acesso. E é isso. Só que é mais fácil botar na cabeça do povo que é um espírito, um fantasma, porque isso não explica nada e oculta o que realmente é. Porque se falar a verdade para o povo, que é uma pessoa com uma tecnologia, isso vai desencadear várias outras informações que é proibido a humanidade saber. Aí vai surgir a questão, mas de onde veio essa tecnologia? Quem fabricou? Quem é esse cara que está utilizando isso? Porque só ele tem acesso a essa tecnologia. Aí uma pergunta puxa outra. E é igual um novelo de lã. Você vai desenrolando. E aquilo ali nunca termina. E é a toca do coelho, né? Quanto mais você cava, mais o negócio vai ficando sinistro e complexo. E você vai percebendo gradativamente que você realmente nasceu, viveu e vive numa realidade completamente fabricada, uma realidade artificial. Isso é a Matrix. A Matrix é essa realidade fabricada que a gente vive, em que não existe verdade em nada praticamente. É a mente do ser humano formatada para interpretar. É a mente do ser humano formatada para interpretar e viver a vida do modo fabricado pelos dominadores. A gente vive uma vida artificial, um sistema fabricado pelos dominadores com intenções de manipulação e controle. Simples assim, isso é a Matrix. É uma realidade artificial, cara. Só que isso nunca vai entrar na cabeça dos seres humanos. Porque, primeiro que as pessoas mal têm tempo para respirar. Criaram um sistema de vida em que o ser humano está tão aprisionado, está tão desesperado, está tão ferrado, que ele não tem tempo nem de respirar. Quanto mais pensar sobre qualquer coisa, quanto mais pensar sobre isso. Então, isso é a Matrix, cara. É um mundo onde só há mentira e o que a gente julga ser verdade são apenas fabricações artificiais da Matrix. Aí depois eu falo mais sobre isso. Então vou terminar esse vídeo cantando alguma música que esteja na minha cabeça. Ela é a cara. Pô, é muito legal essa sensação de estar sozinho, ó. Ninguém pra lá, ninguém pra cá, ninguém aqui e ninguém lá. Só eu aqui. Bom demais.
Mas depois eu tô fudido, porque eu moro num lugar que tem um barulho da porra. Ela é a casa 180 na sua rua, nunca se... Acho que eu vou mijar nesse porte aqui, mano. No frio dá mais vontade de mijar. Mas eu vou ter que botar o celular no bolso aqui. Enquanto isso, vocês ficarão nas trevas profundas. Nas trevas profundas. Enquanto eu mijo. Nas trevas. Nas trevas profundas. Nas trevas profundas. Nas trevas. Toda vez que eu mijo em banheiro público, pelo menos lá no Rio de Janeiro sempre acontecia isso, porque o povo carioca é um povo muito doido, velho. Sempre quando eu mijava em banheiro público, toda vez aparecia um viado do lado, cara. E eles têm um código, eles fazem um comentário a respeito da limpeza do banheiro. Eles falam, esse banheiro tá sujo, né? Ou então, esse banheiro tá limpo, né? Tá cheiroso, né? E dependendo da resposta que você dê, o cara interpreta se você tá afim ou não tá. Aí toda vez que eu mijo na rua, eu lembro disso. Uma vez eu tava mijando num banheiro de um restaurante lá na Avenida Atlântica, em Copacabana. Aí eu saindo do banheiro, o cara me segurou pelo braço, velho, perguntando se o banheiro tava limpo. Eu achei aquilo tão absurdo, tão descarado, que eu ri assim. Aí o cara ficou nervoso, aí me soltou, aí eu peguei e fui embora. Aí pra você ver, né? Mulher que é bom nada. Cadê que aparece uma mulher e me faz isso, me agarra aí. Essa é a casa, de volta para a luz 180. Pô, essa música é foda, cara. É de uma banda aí que ninguém conhece, banda brasileira chamada Dônica. Dônica. Essa música se chama Casa 180. Essa é a casa 180 na sua rua. Tava cantando errado, né? Tava cantando Ela é a casa, mas também fica bonito, né? Mas acho que o certo é Essa é a casa. Essa é a casa 180. Pô, tem um filme chamado A Vila, que é uma síntese de alguma coisa que nós vivemos, todos nós vivemos na Terra. É um filme que se passa na idade medieval, uma vila onde nunca ninguém conseguiu sair da vila, porque a vila é circundada por uma floresta e nessa floresta mora um monstro. Só que depois descobre que o monstro era na verdade um ser humano disfarçado de monstro e que no final da vila havia uma grade e barulho de carro passando. Ou seja, eles viviam numa realidade fabricada, porra. Eles nem estavam na Idade Média, era a Idade Contemporânea. Mas meia dúzia de pessoas resolveram se exilar da sociedade e criar uma sociedade alternativa. Só que, claro, cheio de dogmas que não condiziam com a realidade do que eles estavam vivendo. Mas é muito interessante essa ideia porque mostra que a vida pode ser qualquer coisa, velho.
pode ser vivida de qualquer modo. Porque você pode criar qualquer modo de viver a vida, qualquer sistema. É apenas uma questão de formatação mental. De você conseguir formatar um determinado número de mentes para que elas estejam configuradas a viver conforme a formatação em questão. No nosso caso, são 8 bilhões de mentes formatadas para viverem nessa configuração que a gente vive aqui nessa civilização. Aqui é sistema sociopolítico, econômico, religioso. Aí agora eu tô tipo na cena final desse filme que eu falei, ó. Saindo do caminho. Aí quando chegar lá, é o mundo real. A merda de mundo. Tem um carro parado ali, deve ser o carro daquele cara. Aí já começa toda a Matrix rodando. O sistema social, político, econômico. Aí vem a Matrix aí, ó. Ó a Matrix aí, ó. A Matrix me engolindo, caralho. A Matrix me engolindo, porra. Tá voltando a Matrix. Meu Deus do céu. A Matrix aí. Nesse mundo, onde houver onde houver 2 ou mais seres humanos, haverá a Matrix. Porque a Matrix existe dentro da mente das pessoas. É isso aí. Falou.